Se em algum dia já passou pela sua cabeça o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tenho um propósito de vida? O que o futuro me aguarda? Será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo para viver esse futuro? Ou até mesmo você tem sonhos grandiosos, projetos, objetivos de vida, mas nunca conseguiu dar aquele passo inicial, não sabe exatamente o que tá te impedindo com tanta força de realizar esses sonhos, de começar e dar continuidade neles, ou até mesmo não tá conseguindo enxergar a capacidade que há dentro de você para realizar esses sonhos. Então, se você se identifica com isso, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu também passei por essas dúvidas por muito tempo e isso me fez buscar ler muito, buscar conhecimento, me fez devorar a Bíblia. E hoje eu me considero uma pessoa vencedora pelo simples fato de ter conseguido tirar esses objetivos, metas do papel, tanto pessoais quanto profissionais, ter conseguido construir um trabalho sólido com a internet, que realmente é minha fonte de vida e gratificação contínua, porque realmente é algo que eu amo fazer, que depois de 2 anos eu consegui conquistar ali a meta de 100 mil inscritos, mais de 5 milhões de visualizações no total, consegui realizar um dos meus grandes sonhos, que era morar sozinha, conquistar minha independência, e não apenas em termos materiais de ter as coisas, mas sim do que eu precisei me tornar para conseguir viver isso que eu tô vivendo hoje. Mas é claro que nossos sonhos nunca param por aí, então eu entendo que esse seja só o começo, mas eu sou muito grata por ter conquistado tudo isso apenas com 19 anos. E nesse vídeo eu quero te passar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi, das compreensões que eu construí para conseguir tornar tudo isso possível. Prazer, eu me chamo Natália Persco e tenho como um grande objetivo te ajudar a construir uma vida mais saudável, produtiva e com propósito. E eu tenho certeza que o que eu tenho para te passar nesse vídeo vai te agregar demais, então já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve no canal. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus tem boas intenções para as nossas vidas. Deus tem planos para o nosso futuro, bons planos para o nosso futuro. Deus não coloca nenhum de seus filhos aqui na Terra por acaso. Ele tem intenção para você estar aqui. Em Jeremias 29:11 diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro." 1 Pedro 2,9 diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Provérbios 19:21 não tem como não conhecer, né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus deixa claro que Ele tem planos para nós, que Ele tem um propósito para nossa vida. Porém, quando a gente anda pelas práticas do mundo, sendo influenciados pelo mundo, sendo influenciados pelo ambiente, pelas circunstâncias, não conhecemos quem somos, o que viemos para fazer, o que podemos fazer, o que Deus nos concebeu quando nos tornamos filhos dele, nós vamos nos deixar ser guiados pelas setas inflamáveis do diabo, pelo que o mundo nos influencia, pelas vontades do corpo, pelos sentimentos, nos desviando da plena felicidade que Deus tem para nós quando nós realmente começamos a desfrutar do nosso propósito, desfrutar do nosso potencial, da nossa capacidade. Um exemplo muito bobo, né? Mas talvez vai te ajudar a compreender isso que eu tô querendo dizer. Sempre que você dá um passo acima do que você acha ser capaz, você se sente muito feliz. Por exemplo, na escola, quando você aprendia um conteúdo novo, você ficava extremamente feliz, extremamente grato por realmente ter compreendido aquilo. E na sua vida inteira você vai perceber que aquilo que realmente te traz gratificação, que te faz se sentir realizado, é perceber que você pode ir muito além do que você imagina. E nesse caminho existe um buraco muito grande, né? Porque as pessoas estão aqui, nessas características, nessas condições, mas elas sabem que podem chegar aqui. Deus nos mostra que nós podemos alcançar esse propósito de vida. A gente entra nesse vácuo de dúvidas, né, de ansiedade. Como eu vou conseguir me tornar essa pessoa? O que eu devo fazer? Quais são os passos? E todo mundo fica lutando para entender isso. E eu também passei por isso, eu também fiquei com essas dúvidas, né? O que eu devo fazer? Mas assim, gente, quando nós lemos a Bíblia, a gente começa a se questionar, né? Deus diz para não andarmos ansiosos. Mas como que eu não vou andar ansioso se eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu não sei como? E isso me deixou muito confusa por muito tempo, tentando entender como que eu não vou andar ansiosa se eu não sei o que eu preciso fazer.
Só que, certo dia, eu li um versículo que foi transformador na minha vida, que dizia assim, lá em Mateus 6, 33, 34, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se eu buscar a Deus, buscar os caminhos de Deus, obedecer a Deus, ler a sua palavra que mostra todos os caminhos assertivos a serem feitos, que é como um guia para a vida, todas as coisas serão acrescentadas. Se eu andar em felicidade, se eu andar em amor, buscar desenvolver valores e princípios como perdão, não andar em orgulho, em raiva, aprender a ser bom para os outros, bom para mim, aprender a ser uma pessoa que persevera, que se desafia, que se torna resistente, disciplinada, aprende a ter discernimento e autocontrole. Tudo isso a gente aprende na palavra e a gente não precisa se preocupar com o amanhã, porque realmente, se eu resolver o que há hoje para resolver, se eu buscar ser o melhor que eu posso ser hoje, o futuro já tá certo que vai ser bom. Como exatamente? A gente não sabe, sabe? Parar de se preocupar com 10 anos para frente, com 5 anos para frente, ou até com o próximo ano, os próximos meses. É claro que a gente deve planejar é bom, mas a gente precisa andar com a plena segurança de que Deus está nos conduzindo, que Deus está nos construindo. E isso mudou a minha vida, porque eu realmente parei de me preocupar com o futuro quando eu comecei a andar em obediência, quando eu comecei a fazer a minha parte hoje. Eu aprendi que para viver isso, para viver o que Deus tem para mim, algo grandioso, para, sei lá, me relacionar melhor com as pessoas, para abraçar grandes projetos, para perseverar mesmo fracassando inúmeras vezes, eu entendo que eu preciso passar por esse processo de construção. O peso de descobrir o propósito que eu tenho aqui na Terra foi caído por terra quando eu entendi que o meu grande propósito hoje é me tornar um ser humano melhor. E nisso, eu vou encontrar meu propósito no futuro. Então, não ficar parado, sabe? Buscar o seu desenvolvimento, buscar ser uma pessoa saudável, buscar ler livros que te tragam entendimento, buscar ouvir podcasts que te façam refletir sobre a forma como você age, buscar ler a palavra que tem a revelação da nossa vida inteira aqui. Essa foi uma grande chave para eu andar em descanso de que realmente, se eu estou fazendo a minha parte, me tornando uma pessoa melhor a cada dia, buscando o meu conhecimento, fazendo isso que eu falei, Deus sabe o meu futuro, Deus conhece as intenções do meu coração e vai me guiar para caminhos acertados. Você precisa fazer aquilo que está sob seu controle hoje. O que você pode fazer hoje para mostrar para sua mente que você é capaz? Qual é o mínimo que você pode estar fazendo hoje para cultivar a identidade dessa pessoa que você quer se tornar? Sabe, hoje você pode se comprometer com arrumar a sua cama, com lavar aquela louça, com ler aquelas 5 páginas daquele livro, com tomar um copo a mais de água, com escolher um alimento mais saudável do que aquela besteira. É sobre o que você está no controle hoje, não amanhã, não depois. Porque são essas pequenas decisões diárias que vão dando indícios, provas para sua mente que amanhã você será capaz e depois de amanhã. E não sobre meses e anos depois. É sobre esses pequenos pontos. Grandes mudanças, grandes resultados são frutos dessas pequenas decisões diárias. E a maior verdade é que você é a única pessoa que pode fazer isso pela sua vida. Não existe ninguém que possa começar a criar confiança ali na sua mente. É só você provando a si mesmo, é só você buscando melhorar a si mesmo. E não é porque é o básico a ser feito que seja algo fácil. Para mim foi muito difícil, foi necessário muito empenho para eu conseguir construir bons hábitos, tomar certo comando e compreensão pelo meu emocional, pela forma como eu lido comigo, com as pessoas. Não foi algo fácil, foi um processo muito longo e eu sigo continuamente nesse processo e eu acredito que pro resto da vida a gente vai precisar fazer isso. Mas eu entendi que esse era o mínimo que eu podia estar fazendo por mim. Como eu ia conseguir tomar decisões grandiosas, abraçar projetos grandiosos, se eu não conseguia ter controle pelas pequenas decisões do meu dia, controlar minhas vontades, controlar minha mente, meus pensamentos? Como que eu vou conseguir viver o que Deus tem para mim, conseguir avançar de tempos em tempos nos propósitos que Deus tem para mim, nos pequenos propósitos assim fragmentados que Deus tem para mim, se eu não consigo controlar o mínimo? Teve uma explicação que foi, assim, muito esclarecedora na minha vida, que com certeza vai te ajudar demais nesse processo, que é sobre corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja,
Nós precisamos renovar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito com a palavra, com princípios, com bons valores, ler livros que nos tragam entendimento, conhecimento para embasar nossas decisões, para ter prudência e discernimento sobre a forma como nós funcionamos, como nosso corpo, mente funciona, entender como se relacionar melhor com as pessoas, tudo isso para construir o nosso espírito. E é claro, nos relacionar com Deus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente concebe o Espírito de Deus dentro de nós e a gente consegue se relacionar, conversar com o Espírito, com a sabedoria divina. E, gente, isso é maravilhoso. Mas isso talvez seja um pouco difícil de você compreender, que talvez não seja cristão, mas recomendo que leia a Bíblia, busque frequentar a igreja, enfim, isso vai te ajudar muito, para que, enfim, esse Espírito toque ali a sua alma, que condiz os seus sentimentos, as suas emoções, que nem sempre são verdadeiras, porque, gente, nossos sentimentos são instáveis, às vezes nossos hormônios mudam, nossos sentimentos vão para cima, vão para baixo, e é justamente ali que o diabo tenta lançar suas setas inflamáveis, que se a gente alimenta, a gente vai ser enganados, porque o diabo sempre vai mentir, vai jurar em falso, mas nada do que ele fala é verdade. A palavra nos diz quem nós somos, como eu falei para vocês. Declare isso, né? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. E quando você entende isso, você pega lá o discernimento do Espírito e declara que não, eu não sou isso. E eu não vou alimentar esse pensamento, esse sentimento. Às vezes, e isso nos ajuda muito no dia a dia, na disciplina. E então, quando você renova ali a sua alma com esse discernimento, com esse posicionamento do Espírito, a sua alma toca o seu corpo para conseguir dar orientação, para reeducar ali as vontades do seu corpo. E isso foi mágico para me ajudar a ter disciplina, porque meu corpo tem vontades de fazer nada, de ficar assistindo série, tem preguiça de fazer algo que me tire da minha zona de conforto, mas eu lembro que meu espírito me instrui a ser uma pessoa saudável, e essa pessoa vai treinar, e essa pessoa vai caminhar, e essa pessoa se alimenta bem. Então eu não sou mais guiada pelos meus sentimentos ou pelo que as minhas vontades me levam a fazer, mas sim pelo que o Espírito me conduz, a andar em sabedoria, a andar em triunfo, sempre ali sendo orientada pela vontade de Deus. Isso me ajudou absurdamente a desenvolver responsabilidade, disciplina, comprometimento com os meus objetivos, a ter essa compreensão que tudo aquilo que sai da nossa zona de conforto, que avança alguns passos para cima, a gente só vai precisar da graça de Deus nos instruindo, porque a gente não concebe esse algo novo, a gente não concebe esses projetos, a gente não concebe tudo isso que Deus prometeu para nós, disse que nós podemos conseguir vencer aquele projeto da academia, conseguimos vencer aquele projeto da alimentação, conseguimos vencer aquele projeto profissional. Mas Deus nos mostra que não é pela força do nosso braço, pelo nosso próprio entendimento. Gente, se fosse isso, a gente não faz nada. É justamente pela graça de Deus que nos concede coragem, que nos fortalece a todo tempo. Algo de muito valor que eu tirei deste livro que eu li recentemente, chamado Limites Internos. Essa daqui é a edição brasileira pela Lúcia Helena Galvão, mas também é encontrado como A Arte da Guerra. Foi que sempre que nós cedemos às nossas resistências, isso faz de nós algo menos do que nós viemos para ser, eliminando aquela gratificação por algo de valor que nós poderíamos estar criando, o que nos faz buscar gratificação em outros prazeres momentâneos, como por exemplo o celular, comidas hiperpalatáveis, indo para algo mais sério, drogas, álcool, vícios. E quanto mais nós cedemos a essas resistências, basicamente a gente vai entrando num ciclo infinito de frustrações. E o que é essa resistência? De onde vem essa resistência? Basicamente, sempre que você, como ele fala aqui, sentar para realizar algo de valor, algo que é maior do que você imagina poder realizar, a sua resistência vai te atacar com muitas inseguranças, muitos medos, medo de fracassar, medo de não ser aquilo que você imagina poder ser, medo de não ser capaz. E aí que você começa a se auto-sabotar, a colocar desculpas, né? Não, eu não consegui por tal problema que aconteceu. E um spoiler, problemas nunca vão parar de existir. Você que aprende a lidar com eles de uma forma mais inteligente e rápida. E a procrastinação é a pior das resistências, porque ela não diz eu nunca vou fazer. Ela diz eu vou fazer, mas amanhã, mas semana que vem, mas mês que vem. A procrastinação é racional, ela busca fatos concretos. Mas o problema é que você não vai adiar até amanhã, até a semana que vem. Você vai adiar até o último dia da sua vida. Por isso que muita gente fala por aí, não, você pode mudar o seu futuro, você só precisa começar. E é justamente isso, você só precisa começar. É besta, mas é realmente isso. E é o que eu falei, você precisa começar fazendo o mínimo que está no seu controle.
Eu sei que existe muito medo dentro de você, medo de fracassar, medo de não ser capaz, medo de ser difícil demais, mas eu tenho certeza que o maior medo de todos é de não viver o que eu realmente vim para viver. Se você é gente, você é atacado por resistências e medo. Ou seja, por meio de leituras, por meio de experiências, eu pude compreender que a única forma de quebrar esses medos, de quebrar essa resistência, é fazendo, entendendo que o maior fracasso é o de nunca tentar. Você nem se deu a chance de ver se você pode, se você consegue, sabe? Eu sei que pode ser aterrorizante a ideia de mostrar para o público que você não tem as habilidades, de fracassar perante a muita gente, de ver seus amigos e familiares não te apoiando, talvez, nesses empreendimentos. Mas, sabe, depois de ler algumas biografias, alguns livros, eu percebi que todos fracassaram muitas vezes antes de dar certo. Se você lê o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, você vai se perguntar como é que ele conseguiu levantar tantas vezes, como é que ele conseguiu encontrar esperança de que ele podia depois de tantos fracassos. O próprio Pressfield escreveu inúmeros romances que foram para lata de lixo. Mark Zuckerberg teve 15 pessoas nas suas primeiras palestras. Ninguém é bom no início, ninguém começa dando certo. Esse é o ponto. A gente tá aqui, eu acredito que esse seja o grande propósito da vida de todos. A gente vem à Terra para se desenvolver, a gente vem à Terra para se construir, a gente vem à Terra para aprender, a gente fracassa porque é humano, a gente não conhece. Quantas vezes você caiu aprendendo a caminhar, quantas vezes você errou o R, o SH quando você estava aprendendo a falar. Sabe, entenda que tudo é uma construção, tudo é um aprendizado e tudo leva muito mais tempo do que você imagina. Fracassar não significa que você é um fracassado, significa que você precisa reorganizar suas rotas, aprender um pouco mais, desenvolver algumas habilidades, passar por mais tempo fazendo algo que você precisa fazer para conseguir algo maior. Fracassar significa que você está na arena disputando, o que gera muitos comentários, muitas críticas, porque muitas pessoas não conseguem dar nem o primeiro passo que as permitam fracassar. Sabe, quando eu quebrei esse medo de fracassar, foi algo assim libertador, porque eu entendi, bom, eu fracassei, agora eu preciso continuar tentando, eu preciso continuar melhorando. Possivelmente as próximas tentativas serão melhores, mais prudentes, mais assertivas, mais eficientes. O poder de mudar nossas vidas está em nossas mãos, mas nós precisamos acreditar que nós podemos fazer isso. Nós precisamos construir a nossa confiança, dando oportunidade para nós mesmos, sabe? Tá sobre nós essa responsabilidade de construir a nossa confiança e vencer esses medos. Recentemente, eu ouvi um podcast do David Goggins, que é uma pessoa que eu admiro muito pela persistência, garra, por realmente vencer todo e qualquer desafio que aparecesse na vida dele. Mas enfim, nesse podcast ele comentou, né, que o medo é um guia definitivo do que nós devemos fazer e que nós devemos todos os dias aceitar qualquer desafio que nos deixe mais próximo de vencê-lo, de enfrentá-lo. Isso me trouxe a consciência porque que eu admiro tanto pessoas que sobem num palco com uma audiência gigantesca, que conseguem tocar um instrumento com excelência, que conseguem correr maratonas, que conseguem praticar esportes com, assim, maestria, que conseguem escrever livros excelentes, sabe? Essas pessoas decidiram se expor, decidiram dar esse voto de confiança nelas, acreditar que elas podiam e se desafiaram todos os dias ali para estar avançando. Quanto mais medo nós sentimos de uma certa situação ou de um certo trabalho, mais certos nós precisamos estar de que nós precisamos fazê-lo, ouvi-lo. Mais importante isso é para o progresso da sua alma, da sua construção como ser humano. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá, recomendo que me siga, vou deixar aqui meu @ na tela. Mas enfim, eu fiz uma postagem justamente sobre o que desenvolver bons hábitos, né, pode nos ajudar ali, além de ter saúde. Nos ajuda a desenvolver responsabilidade, disciplina, comprometimento, lapidação das nossas características, mais resistência e disciplina. Bom, enfim, como eu falei no início, né, o básico vai te trazer provas de que você é capaz de ir muito além. O básico vai te trazer essa responsabilidade, essa saúde mental que você precisa para conseguir desempenhar novas e coisas mais desafiadoras. E Pressfield nos diz, né, que para vencer essas resistências, para vencer essa autossabotagem, nós precisamos deixar de ser amadores com nossos objetivos, metas e começar a nos tornarmos profissionais.
não no sentido de trabalho, mas sim no sentido de maturidade, de ter esse compromisso com nós mesmos. Você, por exemplo, se você trabalha num emprego, provavelmente você já aprendeu a ser um profissional. Você tá lá batendo ponto todos os dias, você não deixa de ir, você não deixa de ir porque tá chovendo, você não deixa de ir porque tá num período difícil, você não deixa de ir porque às vezes você tá gripado. Um profissional entende que precisa sentar e bater ponto com os seus objetivos. Um profissional entende que para desenvolver habilidades, para se tornar alguém que ele deseja se tornar, para realizar as realizações que ele pretende, ele precisa todos os dias estar ali, sentar a bunda na cadeira e fazer o que se comprometeu a fazer. E isso, esse comprometimento, essa assiduidade vai fazer com que você quebre essas resistências de cara, assim, porque você vai dar oportunidade para criar este hábito, para criar essa frequência que vai te trazer mais facilidade nessas ações. E aí, essa continuidade vai te fazer conhecer as suas resistências, conhecer o seu maior inimigo e literalmente intervi-lo pela raiz. Quando você conhece ali os pensamentos que te sabotam, não sei o que você viveu na sua vida, e ali você consegue conhecer as mentiras que mais te atacam. E um ponto que me chamou muita atenção nesse livro, que confirmou algo que eu já imaginava, é que sim, ansiedade e depressão são doenças, mas elas também podem ser a sua resistência. E ao invés de ser curada por remédios, nós podemos recorrer ao autoconhecimento, à autodisciplina, ao trabalho duro e ao adiantamento das gratificações ao longo do processo. A questão é que é muito mais fácil receitar um medicamento para você ao invés de solucionar a sua vida pela raiz, pelo que realmente está te afetando, pelo que realmente está te deixando na situação que você está. Esse livro aqui, Ative Seu Cérebro, com certeza vai te trazer muita compreensão sobre o que eu tô falando. Muitos dos nossos problemas são criados na nossa própria mente, pelas nossas próprias resistências e falta de compreensão e autoconhecimento. E quando eu comecei a me instruir, buscar a palavra, meu autoconhecimento, gestão das minhas emoções com mais qualidade, enquanto eu deixava minhas resistências vencerem, eu sempre tinha enxaquecas frequentes, asma, ansiedade, só que essa era uma falta de autoconhecimento, de disciplina, de discernimento, de conhecimento, de estar andando com as pessoas certas também, nos ambientes certos. E por que eu falo de ambiente de pessoas, né? Quem me trouxe discernimento disso foi minha Dinda. Eu tava andando e dizendo assim, meu Deus, a asma sempre me ataca quando eu tô correndo, eu não consigo. E ela disse assim, por que tu toma isso como teu? Isso não é teu. Deus te justificou. Ele te fez curada. Ele te fez com saúde plena. Declare isso. Você não tem isso. É tudo a nossa mente que cria. Quando eu parei de tomar essas doenças como minhas e comecei a declarar o que a palavra de Deus dizia que eu tenho saúde divina, eu não tenho asma, ponto. Quando você muda ali a sua narrativa mental, a forma como você lida com as situações, com as circunstâncias, com os seus pensamentos, tudo muda. O seu cérebro, a sua mente afeta todas as células do seu corpo. E tudo isso, todas as dores de barriga... Por que você sente dor de barriga quando você tá num momento assim de tensão? Sabe? Seu corpo sente tudo. E aqui eu quero trazer uma ponderação final muito importante, que é a extrema importância de você buscar o autoconhecimento, desenvolver valores, buscar realmente o conhecimento para te trazer clareza sobre as suas decisões. Se você não conhece quem você é, o que você tolera, o que você não tolera, o mundo vai escolher por você, o mundo vai tomar as decisões por você. E o tempo, quem diz, né, deixa a vida me levar, o tempo vai construir as coisas. Não, o tempo simplesmente transcorre. Se deixar levar pelo tempo é pedir que o ambiente crie a sua vida e não você. E o mundo hoje em dia tá cheio de estímulos de esquina a esquina, desde a propaganda da batata frita até ali seu celular, as drogas, enfim. Isso vai de você escolher os ambientes que você frequenta, as pessoas que você convive, os livros que você lê ou tá deixando de ler para te ajudar nesse processo, o que a palavra nos diz para fazer nos dias de deserto, nos dias difíceis, nas dificuldades, como lidar com as pessoas quando eu não sei o que fazer, como lidar comigo mesma quando eu sinto raiva e não quero perdoar as pessoas, quando eu percebo que eu não tô conseguindo deixar meu ego de lado e andar em amor. Você precisa desenvolver essa habilidade de pensar sobre o que você está pensando, de refletir
sobre ali as suas convicções, sobre as suas crenças. Será que elas estão te conduzindo a um lugar bom? Será que as pessoas que você convive, o conteúdo que você consome, tá realmente sendo bom para você? Provavelmente não, eu também não consumia conteúdos bons, eu vivia pelas práticas do mundo e eu precisei me reorganizar, reestruturar ali para andar num caminho melhor. Eu precisei buscar o autoconhecimento. É claro que cada um vai ter suas particularidades, cada um vai ter ali seus objetivos individuais. Nós precisamos buscar renovar nossa mente, precisamos buscar e nos empenhar em construir bons hábitos, porque é isso que vai nos santificar e otimizar o nosso corpo e mente a viver este propósito. Sabe, eu quero te encorajar a ler bons livros, a frequentar ministrações, palestras de desenvolvimento pessoal, a estar em ambientes bons, a buscar se relacionar com pessoas boas, porque é isso que vai te fazer entender o que você gosta, o que você tem mais afinidade, talvez algum potencial, alguma ideia ali que você tenha dentro de você que você nunca tirou para fora por medo, por falta, por achar que você não é capaz. Então, talvez seja bom você estar nesses ambientes para você perceber que você pode construir algo, que você pode desenvolver ali habilidades no meio desse caminho. O que eu tô vivendo hoje, eu nunca poderia imaginar estar vivendo há um ano atrás. E, gente, vocês não têm noção. Eu sou extremamente grata por cada micro conquista que eu tenho hoje em questão de ter, em questão de ser, em questão de conseguir fazer. E eu tenho certeza que se eu continuar tendo os hábitos que eu tenho, estudando, me empenhando, me esforçando para ser melhor a cada dia, com certeza daqui a um ano eu estarei em algum lugar que eu nem consigo conceber hoje. E é sobre isso, não se pressione para saber o seu propósito de vida daqui a alguns anos, o que você vai estar fazendo. Apenas firme-se em se construir, em se desenvolver dia após dia, em se tornar um ser humano melhor. E lembre-se, é da vontade de Deus que você viva longos dias na Terra com saúde, paz e abundância. Nós somos seres humanos, somos seres imperfeitos e precisamos da sabedoria que advém dele para recebermos da graça e coragem que precisamos para avançar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo links de alguns podcasts da Lúcia Helena que eu escutei que me trouxeram muita clareza. Vou deixar também links de alguns livros que vocês, assim, precisam ler, inclusive desses dois que eu recomendei neste vídeo aqui. Vou deixar também o link da minha Bíblia de estudo, que eu sei que vai chover pergunta, porque lá no Instagram todo dia chove. Enfim, tô aqui para te incentivar a buscar o conhecimento e a sua lapidação. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha acrescentado algo de valor na sua vida. E caso isso tenha acontecido, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo ou amiga que está precisando ouvir essa mensagem, deixar aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve e também se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os próximos conteúdos. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.